Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um programa Direito.com, todas as segundas-feiras às 20 horas, que é o tema dos planos de saúde. Estamos aqui com o nosso convidado, o Dr. Elton Fernandes, que é sócio fundador do escritório de advocacia Elton Fernandes. E vamos falar sobre um tema que é o plano de saúde, que é um tema que está na boca da população. Realmente, com certeza, vai ser muito produtivo o programa de hoje. E você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, programa Direito.com, ou pelo facebook.com/direito.com. O nosso programa ele tem os parceiros, os nossos patrocinadores, que é a Bramante Processo Previdenciário, há mais de 30 anos, sempre aprimorando sua eficácia e sua solidez junto aos seus clientes. A UpVision Salon & Spa, uma visão inovadora em oferecer atendimento de excelência aliado à tecnologia de ponta para o bem dos clientes. A Fera Brasil, especializada em oferecer soluções e impressões em tecnologia para sua empresa com agilidade e comprometimento em todo o Brasil. E a Cesta de Temperos, temperos e especiarias, chá de flores e folhas, frutas glaciadas, geleias. Lá você encontra 5 tipos de pimentas das mais ardidas do mundo, sal defumado, entre muitas outras maravilhas de culinária. Acesse no facebook.com/Cesta de Temperos ou vá na Cesta de Temperos pessoalmente, que fica na rua Xavier de Toledo, número 242 em Santo André, muito perto de vocês. E ao final do programa nós temos aqui uma lembrança para a esposa do nosso convidado, que eu tenho certeza que ela vai se deliciar aqui com a Cesta de Temperos. Vamos começar o programa. Quero dar aqui a palavra para o nosso ilustre convidado, Dr. Elton Fernandes. Eu acredito que o pessoal que está assistindo em casa está muito interessado em saber sobre a questão do plano de saúde, porque problemas não faltam, né, doutor Elton? Não, infelizmente, William, problemas não faltam. Eu costumo dizer que os planos de saúde hoje estão na UTI. Tal como a saúde pública está na UTI, a saúde privada não está muito diferente disso. 50 milhões de pessoas hoje no Brasil têm planos de saúde e a grande maioria tem dificuldades na hora de ser atendida, tem problema com o seu plano, cobertura de exames, procedimentos, cirurgia, enfim, além dos cancelamentos constantes de planos de saúde, que são, sem dúvida nenhuma, ilegais. Tem muito, a Justiça cada vez mais tem processos a respeito, a Justiça tem dado um resguardo para todos esses pacientes, mas é preciso popularizar a informação, é preciso fazer com que o paciente saiba dos direitos que ele tem com relação ao seu plano de saúde e que vá à Justiça sem medo, né? Com tranquilidade, vá à Justiça lutando pelo seu direito, porque de fato a gente sabe que boa parte dos julgados hoje dá razão para o direito dos consumidores. Ok. E doutor, o senhor acha que esse problema hoje que todos os usuários do serviço do plano de saúde eles encontram, por quê? O plano de saúde que tem uma receita, vamos dizer, uma margem de lucro pequena, ou os procedimentos que são caros? O que o doutor acha com relação a isso? Por que existem tantos problemas com relação ao contrato de planos de saúde? Veja, William, de um lado existe a questão do lucro, né? A operadora de saúde quer ter uma margem de lucro cada vez maior. Esse é um mercado extremamente lucrativo, é um mercado tanto lucrativo que eu vou dizer para você que recentemente uma grande operadora de saúde foi comprada pela United, uma gigante norte-americana, e a Intermédica, isso foi a Amil, e a Intermédica também recentemente foi comprada por uma empresa britânica. Então, quer dizer, essas empresas que estão de fora, elas vêm num mercado potencial dentro do Brasil. Então, é claro que existem problemas no setor, existem problemas que eu entendo que são problemas de regulação. A ANS, ao meu ver, não cumpre adequadamente seu papel, é deficitária a forma como a ANS atua no mercado hoje. Mas a gente também tem um problema que é um problema de estrutura da operadora de saúde, porque a operadora ainda não está pensando em promover saúde. Ela só pensa, na verdade, em fazer a cobertura de doenças e de procedimentos quando acontece o evento. É necessário que a operadora de saúde mude esse conceito para que ela passe a se preocupar em promover saúde para os seus usuários. Acho que aí a gente começa a entrar num outro panorama. E além de, claro, ter uma regulamentação melhor e uma norma que incentive os consumidores mais jovens a ingressarem no plano de saúde. Acho que a solução passa por alguns desses temas. Tem muita coisa que tem que ser feita. Mas acho que a regulação hoje do setor é muito deficiente. Está na mão da Agência Nacional de Saúde e é deficiente. Acho que esse é o principal problema. Tá, eu vi uma entrevista do Dr. Drauzio Varela, e ele analisa essa questão com mais profundidade. Inclusive, ele escreveu até um livro sobre esse tema.
E ele fala que a parte da regulamentação da ANS ela foi debatida com as próprias empresas operadoras do plano de saúde. O que nos parece até interessante de falar, porque se eles participaram desse debate da regulamentação, o mínimo que deveria haver é o cumprimento dessas regras. Então parece que não há esse cumprimento. Do outro lado, como o doutor bem colocou, tem a questão de que os planos de saúde eles promovem, na verdade, talvez a cura da doença, quando ela já está ali instalada e não procura se trabalhar a questão da prevenção. O senhor acha que esse que seria o grande problema, então? Acho que passa por aí. A questão da Agência Nacional de Saúde, falta uma regulamentação, por exemplo, mas também acho que a gente precisa aprimorar os marcos legais. A gente precisa... eu entendo quando a operadora de saúde reclama hoje que existe uma insegurança por parte dela, eles ficam dizendo, existe uma insegurança porque a gente diz que não vai cobrir tal coisa e cobre. Eu entendo essa discussão, mas acho que a gente tem que ampliar um pouco esse conceito, porque veja, em 2003, só para dar um dado, em 2003 nós tivemos uma CPI dos planos de saúde no Brasil. Essa CPI é finalizada com vários pontos. Vários deputados fizeram boas sugestões, ela sai com o relatório final e nenhuma dos pontos do relatório final da CPI dos planos de saúde foi levado adiante. O Congresso não mudou a legislação, as mesmas, quando a gente pega o relatório e olha, as mesmas empresas que davam problema lá atrás continuam dando problema hoje, nada foi feito. Acho que o Drauzio foi muito feliz na colocação dele de que é preciso você incentivar um pouco mais essa questão de prevenção, né, de dar cobertura à saúde e incentivar que esse usuário tenha saúde. Tem alguns pontos polêmicos defendidos pelo livro do Drauzio Varela e do Maurício Sesquim, que é essa questão de permitir que pessoas mais saudáveis ou que têm hábitos de vida mais saudável tenham um desconto no plano de saúde. Eu acho que essa discussão tem que ser ampliada. Eu não vou fechar um posicionamento sobre isso, mas acho que essa discussão tem que ser ampliada. Talvez seja um caminho a gente incentivar que as pessoas tenham uma vida mais saudável. Eu observei que o senhor ele tem tido muito contato com o sistema de saúde pública de Portugal, né? Não sei nem se é pública, eu estou falando aqui, o sistema de saúde em si de Portugal, porque por viagens e cursos que o senhor chegou a fazer lá. O senhor nota muita diferença? O atendimento lá é diferente? Como é que funciona? William, o cenário é absolutamente diferente, porque recentemente estava em Portugal e aí alguém estava conversando se não existiam ações contra o SUS, né, não estou dizendo SUS porque lá é um sistema de saúde público, mas não tem o nome de SUS, mas se não existiam ações contra o governo para cobrir tratamentos. E aí alguém disse assim, olha, eu nunca vi isso aqui e tal, mas por que alguém haveria de processar o governo para conseguir um tratamento, né? Quer dizer, é impensável para eles que exista um tratamento e não... Por exemplo... Só recentemente, por exemplo, a gente tem o governo de Portugal fazendo um acordo com a Gilead, que é a fabricante do medicamento Sofosbuvir. Sofosbuvir é um medicamento que trata a hepatite C. Ele promete aí curar a hepatite C com uma chance de 96%, dependendo do genótipo e de algumas especificidades. Portugal foi lá e fez um acordo com o fabricante do medicamento dizendo o seguinte, nós vamos lhe pagar por produtividade. Se você curar de fato o paciente, eu vou te pagar mais ou menos 43 mil euros, é o que se estima. E se você não curar o paciente, eu vou te pagar um pouco menos do que isso. Existem, então, existe uma preocupação um pouco maior com a saúde, mais do que isso. Eu acho que existe uma intensificação de esforços para promover de fato a saúde ali. Para dizer, vamos garantir que a gente vai erradicar a hepatite C. A meta de Portugal é que em 3 anos todo mundo que tem hepatite no país possa basicamente erradicar a doença. Essa é uma meta ambiciosa, é uma meta única talvez no mundo, com um acordo único. Então assim, Portugal deu passos importantes. Acho que o Brasil pode olhar para Portugal com um carinho um pouco maior, ver o caminho de Portugal e de fato seguir. Mas o estágio que nós estamos atualmente está muito distante do que a gente vê. Em Portugal as pessoas procuram, elas têm em alguma medida um seguro-saúde, mas é muito longe, muito distante de a gente falar que aqui no Brasil a gente está falando que 1/4 da população tem um seguro-saúde. Isso é impensável lá. A saúde pública de Portugal funciona. Claro que quem mora lá tem algumas reclamações pontuais, mas percebe-se que é um país que funciona. Até mesmo aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos, não sei atualmente, mas em São Caetano sempre se disse que o sistema de saúde pública funcionava bem. Até muitos conhecidos meus
que moram em São Caetano diziam que às vezes eles optavam por utilizar o sistema de saúde público de São Caetano, isso no passado, tá? Já faz muito tempo que a gente não conversa sobre esses assuntos. E diziam que optavam por utilizar o serviço público de saúde ao invés do serviço privado, a saúde suplementar, porque muitas vezes esse sistema de saúde suplementar não atendia também a contento. Então, assim, não sei se continua como está, você como morador de São Caetano, acho até que tem mais condições de falar sobre isso. Mas a gente tem alguns exemplos no Brasil, mas realmente, com toda certeza, nós ainda estamos muito distantes da realidade de Portugal, né? Nós estamos incipientes nessa questão. Acho que São Caetano já foi melhor. Recentemente, por exemplo, os jornais ficam noticiando aí que faltam medicamentos e tudo mais. Então, quer dizer, a gente tem um problema de saúde na cidade. Não sei aqui analisar as razões dessa questão, mas há um problema de fato na promoção da saúde. Agora, eu acho que Portugal talvez traz um exemplo para a gente, um exemplo interessante, um exemplo de quem... Hoje, por exemplo, nós estamos movendo, meu escritório move ações contra planos de saúde e contra o SUS para custear alguns tratamentos, por exemplo. Esse mesmo medicamento que o governo de Portugal sentou com o fabricante, discutiu com o fabricante um preço e chegou num acordo de 43 mil euros, deve estar chegando no Brasil por uns 400 mil reais. Quer dizer, eu estou falando de mais que o dobro do que nós estamos pagando em relação a Portugal. Porque é preciso sentar com essas empresas e negociar com elas. É claro que entendo que 400 mil reais é um absurdo de caro. Entendo, mas entendo também que a questão do preço é uma questão de gestão de saúde. Quer dizer, alguém tem que sentar com essa empresa e negociar com eles, dizendo, olha, 400 mil reais é irreal para o tamanho da nossa população, mas vamos fazer um acordo aqui porque nós queremos entregar esse medicamento para a população. Isso é extremamente importante. E o poder de barganha do governo, quando bem utilizado, é muito grande. Sem dúvida. Agora, o doutor Elton, uma coisa que chama muita atenção, acredito que das pessoas até que estão nos assistindo, é assim, quais são os principais problemas que o usuário do serviço de saúde ele vê no dia a dia e que soluções que ele pode adotar para tentar resolver ou minimizar? Eu acho importante esclarecer o seguinte, para quem está contratando um plano de saúde, é extremamente interessante ver duas coisas. Primeiro, guardar bem quando entra no seu plano de saúde a cobertura que você tem. Quais são os hospitais, qual é a sua rede credenciada, qual é a sua rede de laboratório. Guarde isso com muito carinho, porque isso pode ser útil amanhã. Por quê? Porque a grande dificuldade que nós temos quando uma operadora descredencia um plano de saúde é fazer a prova de que aquele plano que aquele hospital, era credenciado ao plano de saúde. Então, é extremamente importante hoje que quem contrate um plano de saúde tenha guardado a tua rede credenciada. Saiba qual é e tenha documentado essa questão. E mais uma coisa, olhar a questão da faixa etária. A gente tem hoje no Brasil um grande problema que à medida com que você envelhece, entendo por um aspecto que à medida com que envelhecemos, biologicamente, todos nós tendemos a adoecer um pouco mais. Isso é uma questão biológica, é uma questão natural do ser humano, mas o reajuste que está se fazendo hoje dos planos de saúde aos 59 anos, que existe uma discussão no judiciário grande a respeito se pode ou se não pode, e não existe um posicionamento fixo do judiciário, ainda está muito em aberto. Existem juízes dizendo que esse reajuste é nulo, outros dizendo que pode, outros dizendo pode, mas eu vou limitar em 30%, 50% às vezes. Enfim, está muito em aberto. Então, assim, olhar para o preço e saber o seguinte, quais são as faixas etárias, não ser surpreendido por essas questões de faixas etárias. É extremamente importante o consumidor ter consciência disso. Se o consumidor olhar para essa questão, ele vai... Porque a cobertura do plano de saúde hoje, é preciso ficar claro para o consumidor, ela é basicamente a mesma, tá? Independente se eu contrate um plano de saúde A, B, C, se eu tenha direito à internação no Einstein ou se eu tenho internação no hospital mais básico. A cobertura dos planos é basicamente a mesma. E o que a justiça tem entendido hoje é, se eu cubro a doença, eu não posso excluir o tratamento. Veja, William, é muito comum a pessoa procurar a gente dizendo o seguinte, tenho câncer, mas meu plano não cobre quimioterapia. Isso não existe, é incongruente com o sistema, é antijurídico. Você não pode cobrir câncer e excluir quimioterapia. Que tipo de câncer você cobre? Mas isso consta nos contratos? Eles colocam nos contratos? Porque às vezes o usuário, quando ele vai contratar, ele tem acesso a algum tipo de informação. Isso é informado para ele quando ele vai fazer a contratação? Olha, os planos mais antigos, essas cláusulas existem. Essas cláusulas são mais comuns nos planos de saúde antigos, que eu digo antes de 98, antes de 99, é mais comum nós encontrarmos ali, excluo quimioterapia, não cubro prótese e órtese. São coisas absurdas, né? Não tenho como deixar de custear, não tenho como cobrir uma doença e excluir essas questões todas.
Nos atuais planos de saúde, eles limitam dizendo assim hoje, isso não está no rol de procedimentos da ANS. A questão é que a medicina é muito dinâmica, felizmente ela é muito dinâmica. Eu não posso ter uma lista estática de procedimentos defasada. Essa lista é atualizada a cada 2 anos, por exemplo. Mas nem só isso, existem procedimentos que já fazem há muitos anos que eles são consagrados pela medicina e eles não estão incluídos no rol de procedimentos. O que é importante ter claro o rol de procedimentos é só o mínimo que a operadora deve custear. Aquilo é o básico, é a cobertura mínima obrigatória. Isso não significa que o que não está no rol não deve ser custeado. É preciso tomar muito cuidado com essas interpretações. E nesse aspecto, a Agência Nacional de Saúde peca muito, porque veja, ela informa o consumidor que se não está no rol, ele não tem direito. Uma bobagem. O que a Agência Nacional de Saúde está fazendo é desinformando e deseducando um cidadão que não está olhando direito para o seu contrato. Tá, e quando o usuário ele precisa? Ele vai precisar de uma internação ou de algum procedimento e esse procedimento é negado pelo plano de saúde, por exemplo. Ele tem uma garantia de que quando ele vai ao judiciário ele vai ser atendido? Existe uma pacificação de entendimentos ou é bem variado? Olha, na esmagadora maioria dos casos a gente tem tido uma tranquilidade muito grande de garantir ao consumidor o atendimento dele. Raríssimos são os casos onde a gente se depara com um problema de que este consumidor não tem direito a este atendimento, a essas questões. Só se fosse uma coisa muito pontual, porque veja, o que modernamente a justiça tem entendido se eu cubro a doença, eu não posso excluir o tratamento. E basicamente os planos de saúde não excluem doenças do seu contrato. Mesma questão de transplantes, por exemplo. Alguns planos de saúde excluem transplantes, né? E eles se apegam isso à lei de 98. A lei de 98 disse que eu só sou obrigado a excluir rim e córnea, mas a gente sabe o seguinte, uma das formas de interpretação da lei é a interpretação histórica da norma. Quando eu olho para 1998 e vejo aquele retrato de país, eu vejo que rim e córnea era o que davam certo já na época. Então, o legislador, na verdade, não me parece que ele tenha excluído da cobertura os outros transplantes. Na época, ele reservou dizendo, rim e córnea dá certo, eu vou garantir isso aqui já à população. Tá? Mas a justiça tem entendido, olha, tem que fazer o custeio, inclusive, dos outros transplantes. Alguns posicionamentos são contrários nesses aspectos, mas assim, é muito específico. Eu diria assim, hoje o consumidor, bem orientado, com a posse do seu contrato em mãos, vai à justiça e tem uma boa segurança de que vai encontrar respaldo no judiciário. Tá, ele faz o contrato e esse contrato ele não tem condição de negociar, é o chamado contrato de adesão. Que o contrato de adesão é aquele contrato que as cláusulas elas não podem ser discutidas pelo usuário. Ok, aí o usuário ele vai pro sistema, ele faz o contrato, ele fecha esse contrato e aí num determinado momento ele precisa utilizar o serviço e é negado. Se ele tem um tipo de doença, existe algum tipo de doença que pode ser excluído ou qualquer tipo de doença tem que ser tratado pelo serviço? Veja, aí a gente precisaria olhar o contrato. Os contratos hoje, em sua maioria, não excluem doenças. Tá? O que o contrato faz, existem interpretações de que esta patologia, este tipo de tratamento não está abarcado pelo rol de procedimentos da ANS, mas em regra os planos de saúde não excluem doenças. Há muito tempo atrás ainda era um pouco mais comum eu ver excluindo AIDS, por exemplo, do tratamento. Hoje a gente já não tem mais isso. Hoje os planos eles cobrem inclusive a AIDS e as demais doenças. Porque o objetivo de você ter um plano de saúde é que todas as doenças relacionadas no código CID, que toda doença que tiver CID deve ser custeada. É basicamente isso. Quase todos os contratos vão um pouco nessa linha. Então, o consumidor que tiver negado o atendimento dele deve se socorrer da justiça. O que é extremamente importante é ter um bom relatório médico. Tá? A metade de um processo judicial como esse, eu não sei se metade, mas eu vou dizer uma boa parte de um processo judicial como esse passa por um bom relatório médico, passa por uma prescrição clínica eficiente, passa por o médico fazer uma coisa que os profissionais nem sempre estão acostumados. Né? Que o profissional do direito tem mais que é escrever. O médico tem uma reticência em escrever muito, às vezes eles são um pouco lacônicos. Paciente tal, com doença tal, precisa de tratamento. E aí você tem que, às vezes, se socorrer de fontes ali de internet para mostrar para o juiz ou da experiência do magistrado para que ele entenda que aquela doença tem uma gravidade que não pode ser deixada de lado. Tá? Mas, em boa medida, os consumidores têm encontrado muito respaldo no judiciário. Isso é uma boa. Eu tive uma experiência interessante de um conhecido meu, que ele foi com o parente dele no sistema privado de saúde
E no momento a pessoa foi atendida, recebeu os medicamentos, mas não estava em condição de sair do hospital. E o médico foi e disse ó, tá com alta, pode ir embora. Só que a parente dele não estava em condição de andar. E aí ele falou, pô, o que eu faço? Eu levo para casa, de repente ela pode vir a óbito? Estava desesperado. Ele ligou para mim, eu fui até o médico, conversei com o médico, falei, ó, doutor, o senhor se responsabiliza pela saúde dela? O senhor vai dar uma declaração de que se ela tiver algum problema, o senhor é o responsável? Aí o médico, não, eu dou essa declaração. Aí ele voltou, não, nós vamos internar. Aí fez a internação e acabou não tendo nenhum tipo de problema. Mas isso daí é comum? É comum. Foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação dessa. É comum e aí a gente tem um grave problema, William. O nosso problema é que assim, a medicina é uma atividade privativa daquele profissional médico. Muitas vezes o paciente liga e fala, olha, meu médico quer dar alta para mim, para minha mãe, para meu pai e ele não está em condições. Nosso grande problema é só o médico, a justiça não vai dar respaldo a essa situação sem uma prescrição do médico. Sem que um médico, seja ele qual for, diga que aquele paciente deve permanecer internado. O que é extremamente importante que esse paciente saiba hoje é qualquer médico no Brasil, basta que ele tenha um CRM, seja ele credenciado ou não da operadora, tem o direito de promover a internação desse paciente. Tá? Então, quer dizer, muitas vezes o médico da operadora de saúde, um médico de um hospital, ele está pressionado a tirar aquele paciente, a desinternar aquele paciente. Se o médico, se o paciente tiver uma outra prescrição médica, de qualquer que seja o profissional, credenciado ou não da operadora de saúde, que determine a internação dele, o hospital tem que acatar e a operadora de saúde também. E a operadora vai e paga, tem que pagar. Vai ter que pagar, não tem essa questão de, não, mas não foi o meu médico. Existe uma norma que a gente chama de Consul 8 da ANS e ela garante expressamente isso. Ela diz assim, olha, as prescrições aos planos de saúde podem ser feitas por profissionais credenciados ou não, né? De forma que você não pode limitar o mercado. O próprio CRM fica em cima disso um pouco mais hoje, dizendo não pode limitar o mercado, tem que abrir para todo, porque, veja, é aquela coisa, às vezes o paciente tem um plano de saúde, mas ele está preocupado em operar. Eu já passei por uma situação, por exemplo, onde a paciente queria fazer uma cirurgia, mas tinha um médico credenciado na rede, recém-formado. E a paciente chegou no médico, dizia ela para mim, que perguntou para ele, doutor, quantas cirurgias o senhor já fez? Aí ele falou assim, não, eu nunca fiz, mas eu me sinto apto a fazer na senhora. Ela, obviamente, se sentiu receosa, mas ela optou em pagar um outro profissional. Ela optou em escolher, ela pagou os honorários daquele profissional para fazer a cirurgia. Ela tem todo o direito, a operadora negou, dizendo que não, só um profissional credenciado podia, mas ela tem todo o respaldo. A lei dá esse respaldo a ela. Aliás, o artigo 1º da lei já dá o respaldo a ela de que ela pode, credenciado ou não, qualquer médico pode prescrever um plano de saúde e garantir a internação desse paciente. Entendi, perfeito. E eu ouvi dizer, até uma questão de curiosidade aqui, que se o cliente, o usuário do serviço de saúde suplementar, ele utiliza o sistema público de saúde, é direito do sistema público cobrar os custos que foram gerados do plano de saúde? Como é que funciona isso? É verdade. Essa lei vem com a lei de 1998, foi criada essa obrigação. Então, existe uma obrigação hoje de que o paciente de plano de saúde atendido pelo SUS, o SUS identifica esse paciente e manda a cobrança dos valores que ele gastou para que a operadora de saúde paga. Aí a gente tem um sério problema, que eu devo dizer aqui, que é o fato de que a Agência Nacional de Saúde, muitas vezes, não faz a cobrança desses valores. A Agência Nacional de Saúde, inclusive, vende uma matéria recente que saiu num jornal de grande circulação, a Agência Nacional de Saúde dizendo que nunca se arrecadou tanto. Eu ainda devo dizer, é verdade, nunca se arrecadou tanto, mas continua sendo muito pouco, perto do que o SUS tem que ser ressarcido. A Folha de São Paulo, algum tempo atrás, disse que 4 bilhões de reais deixaram de entrar nos cofres do SUS porque o SUS, a Agência Nacional de Saúde não foi cobrar isso. Isso onera, no final de contas, toda a população, né? Porque esse dinheiro está saindo dos cofres públicos. Mais do que isso, William, vamos lembrar aqui que a gente estima hoje uma renúncia fiscal para que a população tenha plano de saúde, você tem um abatimento no teu imposto de renda. O IPEA fez um cálculo dizendo que 8 bilhões de reais deixam de entrar nos cofres do governo por incentivo fiscal para que você tenha um plano de saúde. Quer dizer, toda a sociedade
está renunciando a uma parcela que é nossa, que deveria entrar nos cofres públicos, para que alguém possa ter um plano de saúde. Quer dizer, essas operadoras, essas seguradoras, elas têm o dever de prestar um serviço mais adequado do que elas têm hoje e de ressarcir o SUS. Mas aí tem uma questão que eu quero chamar a atenção, e eu não vou dizer que é má fé, mas me chama muita atenção, que é a Agência Nacional de Saúde movendo ações contra essas operadoras muitas vezes, e o judiciário dizendo o seguinte: esta ação está prescrita, porque o judiciário entende que a ação é de 3 anos, que a prescrição é de 3 anos, e a Agência Nacional de Saúde diz que a prescrição é de 5. Me parece desarrazoado que em 3 anos a Agência Nacional de Saúde não consiga identificar um crédito e entrar na justiça cobrando. Quer dizer, eu não sei por que cargas d'água a Agência Nacional de Saúde cobra tarde na justiça o valor dos planos de saúde. E às vezes entra com ação e a ação já está prescrita. Quer dizer, não me parece inteligente. Mas isso é um problema recente? Ou... É um problema recente. A gente tem visto alguns casos de juiz dizendo a ação está prescrita. A Agência Nacional de Saúde entende que o prazo de ela cobrar aquele valor da operadora de saúde é de 5 anos. E a Justiça tem entendido, em boa parte, que é de 3 anos o prazo e não de 5 anos. Que é o prazo de ressarcimento de prejuízo em geral, né? Exatamente. Geral. Pelo Código Civil, 3 anos. E a Agência Nacional de Saúde vai lá e promove a ação em 5 anos. É desarrazoado. Né? Dá para fazer uma ação como essa em 3 anos com toda a tranquilidade. Então, eu não sei o que acontece com a Agência Nacional de Saúde, porque, ao bem da realidade, a Agência Nacional de Saúde hoje é uma porta giratória. Ele é presidente da ANS, vamos hipoteticamente, não vou... Ele é diretor da ANS, ele sai disso e vai para onde? Ele sai disso e depois ele vai trabalhar no mercado privado. Quer dizer, é uma porta giratória. Hoje você é diretor da ANS, e amanhã você sai da ANS e vai trabalhar como operadora de saúde. Você sai de uma operadora de saúde e vai trabalhar na ANS. Quer dizer, fica uma porta giratória dentro do mercado. Eu não sei se essa pessoa tem interesse, de fato, em regular o mercado de uma forma mais adequada. Me parece que é sempre... Nós temos, então, um problema muito grave, porque a queixa da população... Veja, o serviço público de saúde não funciona. Então, o que acontece? As pessoas já pagam... Como eu tenho um viés mais liberal, né? Então, eu fico preocupado em ver as pessoas pagarem tanto imposto e não verem isso retornar em termos de serviço. E aí o que acontece? Ela tem o direito, eu acho que isso aí é um direito, porque existe o princípio do não confisco, de poder abater aqueles gastos que ela tem com saúde do seu imposto de renda. Eu acho que deveria ser até a totalidade, porque o que acontece? Se o serviço de saúde pública fosse decente, fosse de qualidade, o Estado ele poderia não se dar ao direito de abater, até acho que aí seria justo. Mas como o serviço público não é minimamente de qualidade, as pessoas vão e procuram um sistema de saúde suplementar. Só que aí a grande surpresa é que elas descobrem que o sistema de saúde suplementar também não é de qualidade. Exatamente. E não muito melhor do que o serviço público. Então, quer dizer, a gente entra... E aí você vai conversar com as operadoras, o que as operadoras dizem? Elas dizem que elas estão com uma margem de lucro baixíssima. Você vai conversar com os médicos falam que as operadoras estão pagando valor baixo de consulta. E aí você vai conversar com a população e com toda razão a população reclama do atendimento. Então a gente tem um jogando a responsabilidade para o outro. A agência reguladora que poderia mediar toda essa discussão, mediar no sentido geral não, ela não tem obrigação de mediar, mas ela pode regulamentar ou ouvir as partes e criar uma regulamentação que resolva o problema, está se omitindo. Então acaba acaba não resolvendo um grave problema e muitas vezes ele bate na porta do cidadão no momento que ele mais precisa. Exatamente. Que é quando ele está com um problema de saúde. Né? Exatamente. Assim, a gente precisa mudar. Existe uma discussão hoje que a gente já sabe que está ocorrendo nos bastidores, não é uma discussão muito pública, mas que é a mudança dessa legislação. A gente já sabe que existem setores, existem lobbies, etc., existem interesses, é isso que me preocupa um pouco. Por quê? Que a legislação precisa ser aprimorada, eu não tenho dúvidas, talvez, mas eu não sei se a minha reforma de legislação é a reforma de legislação que esse Congresso eventualmente pode promover. Eu não sei se alterar isto agora vai beneficiar ou não a população. Eu não sei. A gente está lidando com interesses secundários, porque, por exemplo, a gente tem hoje as operadoras de saúde, elas deixaram o mercado de planos de saúde individual. Elas não vendem mais plano de saúde individual. E não vendem mais plano de saúde individual por quê? Porque não é mais interessante para a operadora de saúde que o reajuste anual dela seja limitado pela ANS. Então, eles começaram aí a fomentar os planos de saúde que a gente chama coletivo por adesão ou empresarial. Tem cliente hoje de plano de saúde individual que é assediado para mudar o plano de saúde dele para coletivo por adesão.
Ele é assediado pela seguradora. Olha, você vai economizar mais se você mudar para um plano coletivo por adesão. O que essa seguradora, o que essa operadora não explica para esse cliente é que no curtíssimo prazo ele vai sofrer reajustes muito maiores do que aquilo que ele sofreria estando num plano individual. Por isso as empresas saíram do mercado. Elas só querem hoje vender planos de saúde coletivos por adesão ou os coletivos empresariais. Ninguém mais tem interesse. Você poderia explicar como é que é esse coletivo por adesão? O coletivo por adesão é aquele que, por exemplo, nós somos advogados e aí a OAB diz, olha, eu tenho aqui um plano de saúde para advogados. O Cresce diz, eu tenho um plano de saúde para... Enfim, os filiados dessas entidades entram num plano de saúde coletivo por adesão, então. E aí o empresarial é aquele que as empresas fazem para os seus associados, por exemplo. Esses dois planos de saúde, eles não sofrem hoje a intervenção da ANS na questão do reajuste. O reajuste não é regulado, aquele número que é divulgado anualmente pela Agência Nacional de Saúde, de esse ano pode reajustar os planos em 8%, 9%, 10%, não é aplicado hoje, por lei, a esses planos de saúde coletivos por adesão. Isso faz com que esses planos sejam reajustados, por exemplo, 20%, 30% muitas vezes ao ano, que é um número absurdo que quando a gente entra lá para pesquisar o IPC-FIP, do setor de saúde especificamente, a gente vê que o IPC-FIP está em 7%. O IPC-FIP geralmente está um pouco acima da inflação normal, mas é muito alto. Então, existe aí um incentivo hoje ao consumidor fazer um plano de saúde coletivo por adesão ou coletivo empresarial, porque ele não sofre esses reajustes. Então, o mais seguro seria todos esses planos de saúde sofrerem um reajuste regulado pela Agência Nacional de Saúde, que regula mal, mas nesse aspecto, pelo menos, ainda limita-se um valor de reajuste que permite aí o consumidor perpetuar esse plano de saúde por muito tempo, porque hoje ele troca, 20% ao ano, ninguém consegue pagar. E o que há? Eles cobram um pouco mais baixo para tentar atrair esse consumidor? Cobram Seria um pouco mais ou menos isso? Exatamente. Ele te dá com uma mão e tira com outra. Quer dizer, hoje, muitas vezes, esse cliente ele é incentivado a migrar para um plano de saúde empresarial, por exemplo. Tenho clientes assim, migre para o plano de saúde empresarial, você vai pagar mais barato. A seguradora liga, muitas vezes, oferecendo isso. Né? Venha para um plano empresarial, você vai pagar mais barato. Primeiro que já é estranho, né? Por que a seguradora estaria oferecendo a alguém migrar para pagar mais barato? O objetivo dela é ter lucro. Por que ela faria isso? Ela faz isso porque no curto prazo, ela economiza no primeiro ano, mas em seguida você começa a utilizar o plano de saúde e os reajustes são feitos por o que a gente chama de sinistralidade. Quanto mais eu uso, mais eu pago. Ao passo em que os planos de saúde individuais, por exemplo, eles sofrem um reajuste regulado pela Agência Nacional de Saúde especificamente. Se ela disser 8%, é 8%, é 9%, é 9%, é 10%, é 10%. Nesses planos não. Eles pegam lá quanto aquela carteira de pessoas utilizou aquele plano de saúde. Eles utilizaram muito, então eu reajusto em 20%, 30%, se torna impagável. No curto prazo se torna impagável. Essas entidades de classe, ou até mesmo a empresa, elas não têm uma certa capacidade para poder negociar com os planos? Eu acredito que, por exemplo, a OAB, nós vamos falar de uma entidade representativa. Então, a OAB, por exemplo, eu acredito que ela tenha uma capacidade de lidar com esses planos de saúde. Eu acredito de fato nisso. Eu acredito de fato que a OAB, por exemplo, tenha feito aí um bom trabalho. Pontualmente, um plano de saúde ou outro, uma entidade ou outra tem feito isso. Mas, por exemplo, eu recentemente tive a oportunidade de pegar uma associação de aposentados de uma determinada cidade que incentivava que os aposentados entrassem naquele plano de saúde. E aí, eventualmente, tinham lá 40, 50 pessoas quase naquele plano de saúde. A operadora fez o quê? Ela foi lá e rescindiu o contrato com aquela entidade com aqueles senhores de idade, que biologicamente vão utilizar mais o plano, começaram a dar muito gasto. Então, quer dizer, essa entidade tem poder de barganha para sentar com uma operadora de saúde do tamanho dessas grandes empresas e negociar? Não tem como. Tá? E aí, uma vez que a pessoa está num plano de saúde individual e ela muda para esses planos coletivos, seja de entidade de classe ou da empresa, ou empresarial, e aí ela muda e ela foi induzida a erro pelo corretor ou por algum motivo do momento lá. Ela tem o direito depois de voltar? Ou... Se ela fizer prova de que ela foi induzida a erro, eu tenho certeza que o judiciário daria esse direito. O nosso grande problema aí é fazer a prova. Tive um caso, por exemplo, foi muito interessante, de um cliente que foi atraído a um seguro-saúde porque não teria carência nem para parto, nem para doença pré-existente. E a esposa dele estava no 4º mês de gestação, ele achou aquilo fantástico. Ele falou, olha, eu ia ter meu filho pelo SUS,
né? E aí ele descobriu que um grande hospital da Avenida Paulista ele poderia fazer o parto naquele, ele não teve dúvida nenhuma, ele entrou no plano. Ele entrou e foi honesto com o corretor, porque ele entra, troca e-mail com o corretor perguntando isso e o corretor reafirma, não, aqui não tem carência. E ele então manda os documentos da esposa mostrando que ela está grávida, pedindo a inclusão. Aquilo tudo era falso, obviamente. Quando ele vai pedir o atendimento médico para a esposa ter o parto, o plano de saúde diz, não, carência, 300 dias de carência aqui. Mas ele tinha os e-mails guardados. E aí a gente cai naquela questão seguinte, se uma operadora de saúde credencia alguém para agir em seu nome e alguém que está agindo em nome da operadora de saúde mente para o consumidor, em última análise, quem está mentindo é a seguradora, é a operadora de saúde. A operadora de saúde, nesse caso, por exemplo, foi responsabilizada junto com o corretor e arcou com todos os custos do parto. Então, quer dizer, a questão aí é, tenho a prova? Se eu tiver a prova efetiva disso, não tenho dúvida que a justiça vai dar. Então, se o corretor oferece, a questão é você pedir para mandar e-mail, você Exatamente. produz prova, porque na hora que você precisar fazer valer aquele direito, essas provas elas vão ser fundamentais. Exatamente. Porque o corretor, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca todos na cadeia de produção, né, que ele chama da cadeia de produção, todos no mesmo, num pé de igualdade. Exatamente. Então, não importa se foi o corretor que disse, se foi... Na verdade, é através do corretor que se faz esse tipo de contrato, né? Mas ele é o responsável, a empresa é responsável e ponto, né? Não empresa é responsável. O plano de saúde, nesse caso, por exemplo, foi responsabilizado junto com o corretor. Eles foram solidariamente condenados a arcar com aquele parto. E a operadora, na época, nem discutiu muito. Claro que ela tentou dizer, a culpa é do corretor, eu nunca autorizei, mas sinto muito, né? Quem credencia alguém para agir em seu nome tem que ter responsabilidade. É a mesma coisa que as operadoras alegam hoje quando ela tem um médico credenciado da operadora que comete um erro, que faz alguma coisa, né? Se é o médico, se a operadora está me referenciando aquele profissional e aquele profissional me atende, é porque, em última análise, foi a operadora de saúde quem está aí me dizendo aquilo. Isso é muito comum. Aliás, as operadoras agora estão com uma mania, inclusive quando o profissional é credenciado, quer dizer, a operadora de saúde credencia um médico para agir em nome dela, o médico prescreve um procedimento e a operadora nega. Eu falo, isso é o mais incongruente desse sistema. Quer dizer, a operadora credencia um profissional, o profissional atende o paciente, faz uma prescrição dizendo o que ele precisa e a operadora diz, não, isso eu não posso pagar porque isso não está custeado. Não faz sentido nenhum. Se o profissional é credenciado da operadora, mais motivo ainda para que a operadora faça o custeio disso, porque afinal de contas foi ela quem colocou aquele profissional ali. Tá? E a gente tem um problema hoje, porque existem um número enorme de ações judiciais hoje, William, movida pelos hospitais. O paciente é internado, ele sai de lá acreditando que a conta hospitalar vai ser paga pela operadora de saúde e, de repente, ele descobre que a conta foi glosada pela operadora. Quer dizer, a operadora não vai pagar integralmente a despesa hospitalar dele. E o hospital não tem dúvida. Todo paciente, quando entra, basicamente, ou o paciente ou um responsável assina um contrato. E esse contrato diz que ele é responsável por todos os custos que a operadora de saúde não pagar. Os pacientes vão ser acionados na justiça por esses hospitais. Nesse caso, o que a gente tem que fazer é o que os advogados chamam de denunciação a lítio, né? A gente defende e chama a operadora para integrar o polo da ação, porque, afinal de contas, é dela a responsabilidade. Inclusive, no final do ano vai mudar esse instituto aí da denunciação a lítio, né? É um outro debate aí para um outro processual, exatamente. Para um outro programa. Mas e nesse caso, antigamente a gente ouvia muito falar, quando havia a questão de internação, que os hospitais, elas exigiam que o paciente assinasse um cheque calção ou desse alguma garantia de que, eventualmente, se tivesse algum problema com a operadora, ele pagasse. Hoje ainda existe esse tipo de prática ou é ilegal? Olha, é ilegal. Esse tipo de prática, sutilmente, veladamente ou expressamente, a gente sabe que existe. Isso acontece muito. O paciente fica ali sofrendo a pressão, muitas vezes, da diretoria do hospital, do financeiro, dizendo, olha, sua conta está subindo, né? É uma forma sutil de fazer com que o paciente seja transferido. Então, não pode cobrar calção para prestar o atendimento médico, mas a gente sabe que alguns hospitais ainda fazem isso. E muitos deles têm sido condenados na justiça, inclusive por dano moral. Tem desembargador aplicando dano moral de R$50 mil ou mais por essas questões, que é para dizer o seguinte, parem com isso. Vocês não vão continuar. A doutrina do dano moral, ela fala exatamente isso, né? Ele não tem só o caráter punitivo, mas ele tem o caráter pedagógico também. Então, se eles reiteram nessas atividades de tentar criar esse tipo de situação,
o juiz ele tem que aumentar o número do valor do dano para realmente inibir, para que a empresa pare de praticar esse ato. Exatamente. Né? É o que bons desembargadores têm feito hoje no Tribunal de Justiça. Eles têm dito, olha, a gente vai começar a aumentar o dano moral para punir de fato, para parar com essa história. Porque senão o consumidor está sendo onerado. Ele tem que pagar um plano de saúde, ele paga acreditando que quando ele ficar doente ele vai ter cobertura, e não tem cobertura. Sempre tem algum motivo para que não seja custeado. E agora a gente tem essa máxima. Os hospitais têm entrado com as ações contra os pacientes por internações que foram feitas. Tá? Isso tudo tem que chamar a operadora para discutir essa questão. A operadora tem que integrar aquele processo. Mas, claro, o hospital recebeu aquele paciente porque ele tem um relacionamento comercial com a operadora. O hospital, ao meu ver, deveria processar quem? A operadora de saúde. Deveria se mover contra a operadora porque não faz sentido. É uma relação comercial entre eles. Mas o hospital processa, em regra, o paciente. E o paciente, então, é quem tem que chamar a operadora a integrar essa ação. E você já chegou a pegar casos nesse sentido de defender o paciente que foi processado pelo hospital? Muitas vezes. Isso tem ocorrido de uma forma bem constante. A gente tem visto, por exemplo, aí que todos os hospitais privados têm entrado com ação contra o paciente. Glosou um material, não cobre o exame tal. E são contas altas, porque veja, um dia de internação em UTI, por exemplo, a gente pode estar falando aqui de 10, 12, 15 mil reais ou mais, a depender do hospital. Então, são valores de fato expressivos. Tem paciente sendo acionado aí por 200, 300 mil reais de conta hospitalar, que é valores que às vezes, mesmo que ele trabalhe para o resto da vida, ele não vai conseguir gerar a riqueza para pagar aquele valor. A operadora de saúde é responsável, até porque também é difícil isso, né? O hospital processa o paciente, às vezes pedindo 200, 300 mil reais, mas na relação com o plano de saúde, isso sairia por 1/4, 1/5 do valor que o plano de saúde pagaria. Quer dizer... E por que eles fazem isso, então? Eles alegam que é uma relação comercial. Para o plano de saúde eu cobro muito menos porque ele me indica, então eu cobro muito menos. Tal. Essa briga que os médicos têm também. Né? Os honorários médicos são baixos, de fato, o que as operadoras pagam para os médicos é muito baixo. Mas também tem um outro aspecto que eu falo que talvez a classe médica precise repensar e se movimentar, que é, ao mesmo tempo que ele ganha R$30 da consulta na operadora de saúde, ele acaba tendo que cobrar 300, 400 do paciente tem médico que cobra 800, R$1.000 para equilibrar a conta. Né? Então, não sei, talvez a gente precise repensar um pouco esse sistema aí, o médico talvez tenha que repensar um pouco esse sistema para... E com a sua experiência, agora já são anos aí, até gostaria de deixar registrado aqui que o Dr. Elton ele estudou comigo na faculdade, né? Nós nos formamos juntos, inclusive chegamos a parar a faculdade uma vez, brigando por redução de mensalidade. Redução de mensalidade. E com carro de som e tudo, então é importante a gente registrar isso aqui. Já fizemos várias atuações juntos. E agora, já formados há bastante tempo, o doutor já atua nessa área já de plano de saúde há um tempo considerável e há quem diga que, já vi até na internet informações de que é um dos maiores advogados do Brasil na área de plano de saúde. E aí eu queria saber, o doutor tem alguma sugestão para resolver esse problema? Essa mudança legislativa, poderia partir de como? Da onde que a gente poderia começar esse trabalho? William, eu acho que uma das questões é incentivar que os jovens entrem no plano de saúde. As operadoras elas falam que a conta não fecha, todo mundo reclama desse sistema. Acho que uma das questões é incentivar jovens a entrarem no plano de saúde e perpetuar, fazer com que esse jovem, logo que entre no mercado de trabalho, independente de ele ter um plano da empresa ou não ter, ele ter o plano de saúde dele. Porque o nosso grande problema é os reajustes vão ficando cada vez maiores, vão ficando cada vez mais caros, porque as operadoras dizem que as contas não fecham. E aos 59 anos, por exemplo, é o que eu disse, os reajustes são cavalares aos 59 anos e existe uma discussão no judiciário hoje se é possível, se não é, e não há um posicionamento fixo. Mas eu acho que uma saída para esse sistema é incentivar mais pessoas entrando, mas fazer com que o jovem entre mais cedo e, desde logo, ele comece a custear esse sistema. De forma que quem pagar, não sei, uma ideia, quem pagou o plano de saúde por 20, 25 anos, não terá reajustes de faixa etária a partir daí. Então, de forma que a gente consiga, aí, o quanto antes, fazer essa pessoa ingressar. Logo que ela comece a ter um ganho, que ela comece sua vida produtiva de trabalho, etc., a sua carreira, ela consiga pagar um plano de saúde. Talvez seja uma saída. E seria possível, por exemplo, oferecer descontos para o usuário do sistema que tiver uma melhora na qualidade de vida, pratique exercícios físicos, pare de fumar, por exemplo? Seria possível
essa alternativa? Olha, hoje existe uma discussão a esse respeito porque hoje se acusa essa questão de ser um pouco mais sectária, porque as pessoas dizem o seguinte, quem no final de contas vai acabar beneficiando uma camada muito pequena da população, que é a parcela mais rica, porque ele vai ter, felizmente as pessoas têm uma condição de cuidar um pouco melhor da saúde, ou mais tempo e etc. Eu acho que a gente pode pensar nessa questão, mas desde já a questão da operadora passa um pouco pelo livro do Drauzio que você comentou, que é promover mais a saúde. Acho que se a operadora se preocupar em promover mais a saúde, ao invés de cuidar só da doença, ainda que ela não dê desconto para este paciente que cuide da saúde, mas se ela se preocupar, uma coisa básica, por exemplo, nenhuma operadora hoje tem convênio com uma academia para dizer o seguinte, olha, William, vai lá na academia, faça atividade vai física. Ter desconto, né? Você vai ter um desconto naquela academia, vai lá, pratique exercício, que é uma forma que sabemos, que a ciência já sabe, que vai fazer com que você se sinta melhor. Nenhuma operadora de saúde tem isso. E a gente pode até usar o exemplo aqui, por exemplo, das seguradoras de veículos. Elas agregaram vários serviços de manutenção do próprio veículo, exato, que acabam evitando a necessidade de você utilizar em situações emergenciais. Exato. E esse acabaram atraindo. O rastreador, por exemplo, né? Você tem hoje um rastreador de veículo lá, você está instalado no teu carro, você tem um desconto no teu seguro para fazer o seguro. Quer dizer, o caminho é esse, você incentivar o consumidor a ter um hábito de vida mais saudável, eventualmente. Fazer parceria com a academia, ou criar programas médicos aí que possam dar um outro tipo de atendimento ao consumidor, sem que ele necessariamente precise ficar indo ao hospital. Enfim, existem questões éticas nessa questão também, porque, veja, o CRM, e eu entendo a preocupação e é legítima, diz que você não pode ter um médico clinicando por telefone. Eu entendo, mas você pode, eventualmente, aí ter um plantão para tirar dúvida, quer dizer, estou com uma dor de estômago, né? Tomo isso, enfim, existem questões um pouco mais que são suscetíveis aí de que a operadora de saúde talvez não precise deixar esse paciente buscar socorro num plantão médico. Mas precisa ter mais eficiência. O ponto básico precisa melhorar muito, porque não só quem paga plano de saúde está sendo onerado, toda a sociedade está sendo onerada por isso, já que toda a sociedade faz uma renúncia fiscal em prol daqueles que pagam plano de saúde hoje. Doutor Elton, nós estamos chegando aqui já no final do nosso programa e eu queria presentear, na verdade não ao senhor, mas à sua esposa aqui, com um presente dos nossos patrocinadores, a Cesta de Temperos. Como nós falamos aqui no começo do programa, quem quiser saber mais sobre esses produtos, entre no site, na verdade no facebook.com/cesta de temperos, ou vá pessoalmente no endereço Xavier de Toledo 242, no centro de Santo André, um local de muito fácil acesso. E nós vamos entregar aqui, eu deixo registrado que é para sua esposa, para o senhor não consumir no meio do caminho aí. Então aqui vou entregar. Muito obrigado. E eu queria que o senhor fizesse aqui as suas considerações finais, porque eu tenho certeza que todo mundo que assistiu aqui o programa aproveitou bastante, foi muito esclarecedor. Eu mesmo aprendi muita coisa que eu não tinha nem ideia sobre os planos de saúde, então eu queria deixar aqui um espaço para que você faça uma breve consideração final. Bom, eu quero agradecer a você, a dizer que é um prazer estar aqui participando do programa, agradecer a UpTV que abriu esse canal para a gente e pode falar. É importante para o consumidor ter a tranquilidade de que o plano de saúde, muita gente me pergunta, então, se eu processar a minha operadora de saúde, corro o risco de ter meu plano de saúde cancelado? Não. Por este motivo, você não corre o risco de ter seu plano de saúde cancelado. É importante deixar claro para o consumidor que hoje existem duas formas de você ter o plano de saúde cancelado. Uma delas é por inadimplência superior a 60 dias e a outra é por fraude. Quer dizer, é aquele consumidor que eventualmente faz um recibo falso para tentar ter direito a um reembolso, etc. Isso é uma fraude. O plano de saúde pode, ao descobrir isso, rescindir o contrato. Afora essas questões, você não pode ficar tendo o seu contrato rescindido. E mesmo nos planos de saúde coletivos, mesmo nos planos de saúde empresariais, quando eventualmente a operadora de saúde rescinde um contrato como esse, quem vai à justiça tem conseguido ter este contrato novamente vigente. Então, guarde seu plano de saúde, guarde o contrato do seu plano de saúde, guarde a rede credenciada, busque se informar dos reajustes que estão acontecendo, quais foram os reajustes daquele contrato nos últimos anos, qual é a faixa etária que vai incidir naquele contrato nos últimos anos,
guarde essas informações suas. Isso vai ser útil a você no futuro. Espero que não seja. A gente costuma brincar no escritório que de médico e advogado a gente espera nunca precisar, William, mas eventualmente a gente sabe que precisa e quando precisar tem que estar à disposição, tem que ir à justiça, porque a justiça tem dado respaldo hoje. Certo. Eu queria agradecer a todos que nos participaram aqui do programa, que assistiram. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi um programa muito gostoso. Para mim é uma diversão estar aqui. E dizer para você, deixar uma mensagem para você que está aí nos assistindo, que direito ele tem que ser exercitado. Nós temos que lutar dia a dia pelos nossos direitos. Porque não adianta estar escrito na lei, se a gente não lutar, o direito se perde. Então eu quero deixar essa mensagem. Vamos a cada dia mais fazer parte desse país que nós queremos construir. E para isso que tem esse espaço aqui, para que a gente possa entender os nossos direitos e possamos exercitá-los. Então eu agradeço imensamente a sua participação, agradeço a participação do Elton, de toda a equipe que está aqui ajudando a fazer esse programa. E deem uma boa noite, eu conto com a sua participação aqui na semana que vem, nesse mesmo horário, nas segundas-feiras, todas as segundas-feiras. Muito obrigado, tchau, tchau.